galerinha, beleza, pessoal? Estamos gravando o nosso 49º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar falando sobre equações irracionais, ok? Acompanhem comigo, vamos lá! Galera, suponha que eu tenha isso aqui, ó. Raiz de x mais 3 que é igual a 4. Então aqui nós temos o quê? Uma equação, ok? É uma equação, onde possui uma incógnita. Essa incógnita está aqui. E essa incógnita está dentro de um radical. O que é o radical? Nada mais é do que essa raiz aqui, ok? Então nós temos aqui um exemplo de uma equação irracional, beleza? Como é que se resolve uma equação irracional? O primeiro procedimento, pessoal, para resolver uma equação irracional é você eliminar o radical. O que é eliminar o radical? Eliminar essa raiz aqui, ó, tá? Este é o primeiro procedimento para se resolver uma equação irracional, ok? E depois que você solucionar toda a questão, você vai encontrar ali uma, duas ou mais raízes. Aí, todas essas raízes, será necessário você testar elas, ó. É necessário você testar todas as raízes encontradas naquela equação que você está solucionando, tá bom? Vamos resolver aqui esta primeira questão para que você possa entender na prática como que soluciona uma equação irracional. Olha só, a primeira questão diz o seguinte: a equação irracional raiz quadrada de 9x menos 14 é igual a 2, resulta em x igual a... Então, o primeiro procedimento aqui nesta equação, deixa eu anotar ela aqui embaixo novamente. O primeiro procedimento é o quê? Acabar com a raiz. Para que eu possa acabar com a raiz aqui, basta eu fazer o quê? Eu pego essa primeira parte da equação, elevo ao quadrado, e essa segunda parte eu também elevo ao quadrado. Professor, por que você está elevando ambos os lados ao quadrado? Pessoal, nós já explicamos isso aqui lá atrás. Isso aqui, pessoal, uma equação como essa, 9x menos 14 é igual a 2. Isso aqui entenda como se fosse uma balança, ó. Imagine que isso aqui é uma balança e essa balança, ela está equilibrada. O mesmo peso que está de um lado é o mesmo peso do outro. Se de um lado da balança eu tiver 9 quilos, do outro lado, para que ela mantenha o equilíbrio, eu também preciso de quê? Que tenha 9 quilos. Se de um lado eu tiver 6 quilos, do outro também 6 quilos. Se eu somar aqui mais 1 quilo, o que eu tenho que fazer do outro lado da balança para manter o equilíbrio? Também somar com 1 quilo. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro e não vai alterar em nada a equação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos que elevando um lado ao quadrado e o outro lado também ao quadrado. Não vai alterar em nada o resultado da equação, tá ok? Então, eliminando agora esse quadrado aqui, ó, com a raiz, lembra lá? Primeiro procedimento, eliminar o radical. Então, eu elevando ambos os lados ao quadrado, eu elimino o radical. Então, o que sobra aqui, ó? 9x menos 14. E aqui fica 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4, ok? Continuando, então fica 9x é igual a 4. O menos 14, ele vai para o outro membro, trocando o seu sinal, então ele vai como mais 14. Então, fica 9x é igual a 4 mais 14 dá 18. X é igual a 18 sobre 9 e você vai encontrar que x é igual a 2. Ok? Mas não acabou a questão, não.
Tem que tomar cuidado que toda vez que você encontrar uma raiz de uma equação irracional, você vai precisar testar todas essas raízes. Se nós encontramos que o x é igual a 2, então eu vou pegar essa mesma equação que está aí, ó, 9x menos 14, que é igual a 2, que é a equação inicial. Olha lá, ó, equação inicial, você tem que substituir nela, ok? Que é a nossa equação inicial, e nós vamos colocar no lugar do x exatamente o número 2 e verificar se realmente este número é uma raiz dessa equação. Então vai ficar aqui, ó, a raiz de 9, no lugar do x eu vou colocar o 2, então fica 9 vezes 2 menos 14, que é igual a 2. 9 vezes 2 aqui vai dar 18. Então, 18 menos 14 é igual a 2. E 18 menos 14 aqui vai dar 4. E a raiz de 4 é exatamente 2? Sim. Então, eu posso agora afirmar que esse 2 é uma raiz desta equação irracional. Logo, a resposta é a letra E. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Ela fala o seguinte: o número de soluções da equação x é igual a raiz de 6 menos x com x maior que zero é igual a... Tem que tomar cuidado com essa questão aí que caiu no vestibular, tá? Olha só, vamos anotar aqui esta equação. Nós temos x é igual a raiz quadrada de 6 menos x. O primeiro procedimento nós já entendemos que é o quê? Acabar com a raiz, eliminar a raiz. Aqui onde é que fica uma dica, pessoal? Preste atenção. Você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa que uma raiz quadrada? Ou seja, é como se o índice da raiz fosse um 2? Então, para eliminar essa raiz, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado, ok? Eu estou comentando isso porque, vamos supor que você tem assim, ó, raiz cúbica de x mais 1 é igual a 3, ok? Então, para que eu elimine essa raiz, eu não vou elevar esse lado e esse lado ao quadrado, porque o quadrado eu não consigo cancelar com o 3, ok? Então, aqui eu devo levar a quanto? Aqui eu devo levar a 3 ambos os lados, para que eu possa eliminar esse 3 com esse 3, ok? Se aqui não fosse 3, aqui fosse raiz quarta, então eu tenho que levar aqui a quarta e aqui a quarta, para que eu possa fazer essa eliminação, tá bom? Fica aí essa observação para vocês. Eu estou levando ao quadrado, porque aqui nós estamos falando também ainda de raiz quadrada. Então, continuando a questão, ó, vamos eliminar esse 2 com a raiz, né? Tá eliminando essa raiz, então aqui sobra x ao quadrado, que é igual a 6 menos x. Continuando a questão, vamos trazer tudo para o primeiro membro, ó. Do lado de cá é o primeiro membro, do lado de lá é o segundo membro. Vamos trazer todas as informações para o primeiro membro. Então, o x ao quadrado permanece. Esse menos x vem para o primeiro membro como mais x. E o mais 6 vem para o primeiro membro como menos 6. Não ficou nada do outro lado, eu igualo a zero. O que nós temos aqui? Uma equação do segundo grau completa. Lembra lá? Nós vamos ter que encontrar as raízes desta equação. E eu já ensinei um macetezinho para vocês, né? Que é aquela técnica do sou menos burro agora. Todo mundo lembra lá, né? Do sou menos burro agora. Paixão, Cristo, amor. Eu expliquei isso lá atrás, quando eu falei sobre equação do segundo grau. Vamos aplicar essa técnica aqui. Então, eu coloco aqui um S e coloco aqui o P. O S significa soma e o P significa produto das raízes. Então, o que a gente faz?
a gente pega agora esse segundo número que está aqui, ó, que no caso é mais 1. Então, eu coloco no S trocando o sinal. Então, é menos 1. E esse número, do jeito que está ali, sozinho, eu coloco ele no P, que no caso é o menos 6. A gente sempre começa do P, fazendo aquela velha perguntinha. Quais são os dois números que multiplicando vai dar o 6? Eu posso multiplicar o 1 vezes o 6, vai dar 6. E eu posso multiplicar o 2 vezes o 3, também vai dar 6, ok? Então, nós temos essas duas possibilidades. Só que essa primeira possibilidade aqui, a gente já descarta elas. Por quê? Por causa que a diferença de 1 para 6 é de 5. E a diferença dentre esses dois números tem que ser de apenas 1. Então, a raiz está entre 2 e 3. São as raízes dessa equação. O que a gente vai precisar fazer aqui agora é descobrir quem é que é negativo dos dois. Já que essa multiplicação aqui está dando negativa, um dos dois tem que ser negativo. Como é que você faz para saber isso? Olha o sinal do S. Se o sinal do S é negativo, significa o quê? Que o maior deles é negativo. Então, esse 2, ele é positivo. A conclusão é que se eu pegar 2 vezes menos 3, vai dar exatamente o menos 6. E se eu pegar agora menos 3 mais 2, juntando esses dois números, nós vamos obter como resultado o menos 1. Então, a gente tira como conclusão que as raízes dessa equação do segundo grau é x' igual a 2 positivo e x duas linhas igual a o 3 negativo. Beleza? Agora, pessoal, preste atenção nisso aqui que eu vou comentar. O problema é que lá no enunciado da questão, ela falou o seguinte, que o valor de x, ele precisa ser maior do que zero. Se o valor de x tem que ser maior do que zero, então eu não vou poder usar esta raiz aqui, ó. Ok? Porque ela é negativa, ela não é maior do que zero. O que vai valer para a gente é apenas esse x' igual a 2. Aí a pessoa fica eufórica, achando que já solucionou a questão, e vem aqui e marca letra C2 e erra a questão de graça. Por quê? Lembra lá que nós comentamos que toda vez é necessário você testar as raízes encontradas? Primeiramente, você deve testar a raiz. Vamos aqui testar ela então. Então vai ficar, ó, vou fazer aqui do lado. Testando essa raiz, nós vamos obter, ó, pegando aqui a equação. Então é x é igual a raiz de 6 menos x. Então, vamos testar o 2. Então, aqui é 2, que é igual a raiz de 6 menos 2. 2 é igual a 6 menos 2 dá 4. E a raiz de 4 é exatamente 2. Ok? Então, eu posso afirmar que o x realmente é 2. Só que você não pode marcar a letra C, porque a questão não está querendo saber o valor de x. A questão está querendo saber o quê? O número de soluções que essa equação tem. Então, essa equação, após todo esse cálculo que nós fizemos, ela não tem duas raízes. Ela tem apenas uma única raiz, que é o x igual a 2. Então, o número de soluções dessa equação é apenas 1. Resposta é a letra B. Então, tenha cuidado na hora de se responder uma questão, porque você pode saber a matéria, você pode testar a raiz, encontrou que é o número 2 tudo certinho, mas na hora de marcar no gabarito, você não presta atenção na pergunta e acaba errando a questão de graça, tá? Tenha cuidado. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Ela fala o seguinte:
Sobre a equação irracional abaixo, é correto afirmar que... Vamos lá, vamos primeiramente resolver essa equação para ver qual das alternativas que ela vai se encaixar. Então, primeiro procedimento que nós já falamos é eliminar o radical. Para eliminar o radical aqui, como aqui é a raiz quadrada, basta eu elevar ambos os lados ao quadrado, ok? Feito isso, agora eu posso eliminar o quadrado com a raiz. O que sobra aqui? X ao quadrado mais 1, que é igual a... Aqui, pessoal, nós nos deparamos com produtos notáveis. Lembra lá? X menos 1 elevado ao quadrado, como é que se faz? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, x menos 1 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do segundo. Então, você pode pegar x menos 1 vezes x menos 1, que é ele ao quadrado, e ir fazendo aquele esqueminha de multiplicação, vai dar a mesma coisa, tá? Só relembrando vocês aí dessa matéria que nós já estudamos também lá atrás. Continuando aqui, vai ficar como? Vamos colocar todo mundo no primeiro membro, ou seja, todo mundo antes da igualdade. Então, eu repito essa primeira parte aqui já todinha, trazendo esse x ao quadrado que está positivo, vem para cá negativo. Esse 2x que está negativo vem para cá positivo. E 1 positivo vem para o primeiro membro negativo. Não ficou nada do outro lado, eu igualo a zero. Olha o que vai acontecer agora, ó. Aqui esse x ao quadrado é positivo, o x ao quadrado negativo. Eu posso eliminar esse com esse. Aqui eu tenho 1 positivo e ali eu tenho 1 negativo. Eu posso eliminar esse com esse. O que sobrou? Sobrou aqui apenas 2x igual a zero. Então, x é igual a 0 dividido por 2 e 0 dividido por qualquer número é 0. Ok? Toma cuidado que a pessoa vai lá, encontrou x igual a 0. Possui apenas uma única raiz e marca a letra A e também erra a questão de graça. Por quê, Gil? Lembra, nós precisamos primeiramente testar esta raiz. E testando essa raiz, o que nós vamos obter aqui, ó? Então, nós temos que x ao quadrado mais 1 é igual a x menos 1. Essa é a equação inicial, concorda? Vamos substituir no lugar do x o zero. Então, aqui vai ficar raiz de 0 ao quadrado é 0, que é igual aqui 0 menos 1. E 0 mais 1 é 1, e 0 menos 1 é menos 1. Pessoal, a raiz quadrada de 1 pode ser menos 1? Não. Se não pode ser, pessoal, então significa que esta equação irracional não existe uma raiz real. Não existe nenhuma raiz que satisfaça esta equação. Logo, a gente tira como conclusão que a resposta é a letra D. Não possui raízes reais. Tá bom? Tenha cuidado. Vamos para a próxima questão. Ela fala o seguinte: determine a solução da equação irracional a seguir. Então, nós temos essa equação irracional e nós temos que encontrar a solução dela. Vou repetir ela aqui embaixo para facilitar o nosso cálculo aqui, ó. Então, é raiz cúbica de x ao quadrado mais 11, que é igual a 3. Primeiro procedimento, qual que é? Eliminar o radical. Então, nós devemos pegar ambos os lados e elevar para que número? Elevar a 3, ok? Já que nós estamos falando de uma raiz cúbica. Então, elimina aqui com a raiz. Então, sobra x ao quadrado mais 11, que é igual a 3 elevado ao 3
é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então fica x ao quadrado, que é igual a 27. O mais 11 vai para o segundo membro negativo. Então x ao quadrado é igual, subtraindo aqui, fica 16. Esse quadrado, nós já estudamos lá atrás, vai em forma de mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, x é mais ou menos a raiz de 16 é 4. Ou seja, o x pode ser o valor de 4 positivo ou 4 negativo. Agora, vamos testar se realmente essas duas raízes podem ser raiz desta equação irracional. Então, vamos testar primeiramente o x igual a 4. Então, aqui vai ficar, ó, raiz cúbica. Vamos colocar direto, ó. Então, 4 ao quadrado mais 11, que é igual a 3. E aqui embaixo, nós vamos testar a outra raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de menos 4 ao quadrado. Agora o negativo, então vamos colocar entre parênteses. Mais 11, que é igual a 3. Testando então o 4, aqui vai ficar, ó, raiz cúbica. 4 ao quadrado dá 16. Então fica 16 mais 11 igual a 3. Então aqui fica raiz cúbica, 16 mais 11 dá 27, que é igual a 3. Isso aqui é uma verdade, ok? Pois a raiz cúbica de 27 dá exatamente 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o 3 multiplicado ele por ele mesmo 3 vezes, nós vamos encontrar exatamente 3, ok? Testando de baixo, aqui fica raiz cúbica. Todo número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, essa questão de baixo, ela vai ficar igualzinha à de cima. Então, isso aqui também eu posso dizer que é uma verdade. Então, a gente tira como conclusão que as raízes dessa equação irracional são exatamente o 4 positivo e o 4 negativo. Posso marcar, então, aqui com certeza que a resposta é a letra C. Ok, pessoal? Vamos para essa próxima questão. Ela fala o seguinte: Adriano e Gustavo estão participando de uma gincana na cidade de Curitiba e receberam a seguinte tarefa: trazer a fotografia da construção localizada na rua 15 de novembro, número N. Então, eu não sei ainda que número é esse, nós iremos descobrir, ok? Tal que A e B são as raízes da equação irracional. Então, essa equação irracional, a questão aqui, pela lógica, está me dizendo que ela vai me fornecer duas raízes, ok? E a questão fala que essas duas raízes, a primeira vai ser o A e a segunda vai ser o B. E a questão quer que você descubra o valor de N. Então, vamos lá. Primeiro procedimento, lembra lá, pessoal? Primeiro procedimento para se resolver uma equação irracional, eu vou até anotar novamente, não esqueça, eliminar o radical, ok? Qual é o segundo procedimento que é possível acontecer também? Isolar o radical. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, que nenhuma dessas questões precisou fazer isso. Vamos supor que eu tenha assim, ó, raiz quadrada de x mais 4 menos x, que é igual a 3. Eu não posso, do jeito que está aqui, elevar ambos os lados ao quadrado e eliminar esse quadrado com essa raiz, não. Porque tem esse outro termo que está aqui, ó. Eu não posso fazer isso. O procedimento correto para se resolver agora essa questão é qual? É isolar o radical. O que é isolar o radical? Então, você pega e deixa de um lado
raiz quadrada de x mais 4. O 3 já está no segundo membro. E esse menos x, ele vai para o outro membro como mais x. Repare que agora, antes da igualdade, o radical está sozinho. Agora sim, nesse procedimento, eu posso elevar ambos os lados ao quadrado e eliminar, tá? Então, isso aqui é uma outra informação importante quando se fala de equações irracionais, tá ok? Então, depois que você isolar o radical, se precisar, você vai encontrar lá as raízes da equação. Aí você não pode esquecer o quê? De testar as raízes, tá? Neste caso, desta questão que nós estamos fazendo agora, não vai precisar testar as raízes, porque a questão já me falou que esses dois números A e B são as raízes da equação. E não vai precisar você também isolar, porque ali o radical já está isolado. Então, a única coisa que nós vamos seguir dessas orientações que está aqui abaixo é apenas eliminar o radical. Então, eliminando o radical aqui vai ficar como? Olha só, eu coloco este lado elevado ao quadrado e o outro lado também elevado ao quadrado. Então, eliminando esse quadrado com a raiz, vai ficar 2x ao quadrado mais 3x mais 5, que é igual a... Olha o produto notável. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes x vezes 3. 2 vezes x dá 2x e 2x vezes 3 dá 6x. Mais o quadrado do segundo, ou seja, 3 elevado ao quadrado dá 9. Vamos passar todo mundo para o primeiro membro. Então, essa aqui ó, já permanece, permanece, permanece. Troca agora o sinal de todos esses, elevando para o primeiro membro. Então, fica menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Não ficou ninguém do outro lado, eu igualo a zero. Vamos pegar agora aqueles termos que são comuns. Quem é que é comum aqui, ó? 2x ao quadrado e menos x ao quadrado. Então, 2x menos 1x, aqui fica x ao quadrado. Quem também aqui é comum? Ó, o 3x e o menos 6x são comuns. Se eu tenho 3 e eu estou devendo 6, eu continuo devendo 3. Não é verdade? E quem mais é comum aqui, ó? O 5 e o menos 9. Se você está devendo 9 e você tem 5, então você fica devendo 4, que é igual a zero. Chegamos aqui, então, em uma equação do segundo grau. Como é que a gente faz? Sou menos burro agora. Aplica essa técnica, ok? Então, vai ficar como aqui? O S é o segundo com sinal trocado, então o S é mais 3. E o P é exatamente do jeito que está ali, que no caso é o menos 4. A gente começa sempre pelo P, fazendo a seguinte pergunta. Quais são os dois números que multiplicados vai dar 4? A gente já conclui que é 1 e 4. Porque 1 vezes 4 dá 4. Só que essa multiplicação desses dois números precisa dar negativo. Então, significa que ou 1 ou o número 4, ele é negativo. Como é que você faz para descobrir? Olha lá o sinal do S. Já que o sinal do S é positivo, então significa que o maior deles deve ser positivo. Então, o 1, ele é negativo. Se você multiplicar, então, menos 1 vezes mais 4, você vai encontrar exatamente o menos 4. E se você pegar o menos 1 mais 4, se você tem 4, você deve 1,
você ainda fica com 3, vai dar exatamente esse aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então nós já encontramos quais são as nossas duas raízes. As nossas duas raízes o A vai ser menos 1 e o B vai ser o 4. Por que A e B, professor? Porque a questão lá falou que as duas raízes é A e a outra é B. Beleza? Para resolver agora a questão, nós vamos substituir estas raízes na equação ao lado. Então vai ficar como aqui, ó. Substituindo aqui do lado o A e o B. Então nós vamos obter o N, que é igual a... Meu A é menos 1, então fica menos 1 ao quadrado. Eu coloco entre parênteses porque ele é negativo, tá ok? Mais o B é 4, então fica 4 ao quadrado, mais 13 elevado ao quadrado, mais o A é menos 1 e o B é 4, então fica elevado à quarta, menos 10. Então o valor de N vai ser, ó, menos 1 ao quadrado, menos vezes menos fica mais, então ele fica um positivo. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mais 13 ao quadrado, mais... Aqui eu tenho 4, eu estou devendo 1, eu fico com 3 elevado à quarta. Continuando, 1 mais 16 dá 17. E 17 mais 13, aqui fica 30 elevado ao quadrado. Vamos resolver logo aqui o 3 elevado à quarta. O que é 3 elevado à quarta? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Aqui, 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30. Se você multiplicar, você vai encontrar 900. E finalizando aqui, ó, 900 mais 81 dá 981. Menos 10, então a gente descobre que o número é 971. Resposta, letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então não esqueçam, nas equações irracionais você precisa primeiramente eliminar o radical. E se esse radical não estiver isolado, você precisa fazer o isolamento dele para depois você elevar a um determinado número de tal forma que você consiga cancelar com o radical, tá ok? Não esqueça também, a maioria das questões você vai precisar testar se aquelas raízes que você encontrou, se realmente é uma solução ou não de determinado problema que envolve equação, tá? E tenha cuidado, sempre retome a pergunta da questão que você está resolvendo, para que você não perca, depois de ficar todo o tempo fazendo a questão, chega um resultado, vá lá e marca uma alternativa errada, porque você foi induzido a marcar aquela resposta, mas não prestou atenção, às vezes, na pergunta que está sendo feita, seja lá na prova de vestibular, na prova de concurso ou na prova do Enem, tá bom? Atenção na hora de se fazer uma questão. Porque em matemática, infelizmente, um sinalzinho que você erra, um cálculozinho simples lá em cima, você perde todo o contexto de uma questão por não prestar atenção aos detalhes. Tranquilo? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço.